Oi, bom dia. Bom dia, Cássia, Brenda, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Sil. Como vocês estão? Vamos começar nosso devocional hoje, a nossa continuidade, né, dos devocionais lá do grupo do WhatsApp. Tô com saudade já de estar aqui com vocês, fazendo live, compartilhando um pouquinho. É tão bom porque lá no grupo eu mando as mensagens e, né, não tem interação aqui, dá para ter mais interação. É muito bom. Não sei se vocês perceberam, mas os devocionais dessa semana, né, de segunda e de quarta, falavam um pouco sobre a gente fazer a nossa parte. Eu estava estudando o livro de Josué e como é lindo, né, tudo que eles viveram, tudo que aquele povo viveu e quantas chaves, né, eles trazem para a nossa vida, para os nossos dias. É tão atual muitas coisas, né, para nós, para cada um de nós. Então, antes da gente começar, vamos orar. Se você puder, e onde você está, feche os seus olhos. Vamos agora silenciar nosso coração, a nossa mente e focar naquilo que o Pai quer falar, focar na presença dele, porque ele está entre nós, né? A presença é real, a presença é palpável. Então, se você puder, feche os seus olhos, senão só silencia aí o seu coração nessa hora. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Pai, obrigada por essa live, pelas pessoas que vão ver ainda, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor revele a sua palavra, que ela se torne vida em nós. Nós não queremos só mais um ensino, só mais uma live, só mais um entretenimento, Pai, mas nós queremos a tua presença. Senhor, só o que nós pedimos é que o Senhor se faça presente nesse momento, Pai. Abre o nosso coração, abre o entendimento do nosso coração para receber aquilo que o Senhor quer comunicar. Vem com a tua presença. Tua palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos, o seu nome ali, o Senhor está. E eu sei que para o Senhor não existe distância, não existe internet que seja capaz, né, de nos afastar. O Senhor nos aproxima no mesmo espírito, Deus. Então vem com a tua presença nessa hora. Cura corações. Eu vejo o Pai encorajando pessoas nessa hora. Que essa palavra venha como um norte para a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que é vida nas nossas vidas. Obrigada por, Senhor, trazer alinhamento, direção, correção para as nossas vidas. Obrigada por se fazer presente, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia para vocês que estão entrando, chegando. Então, como eu estava falando, né, nós estamos dando continuidade dos nossos devocionais lá no grupo do WhatsApp. E nós, né, se eu pudesse dar um tema para essa semana, seria faça a sua parte. Nós buscamos tanto, né, que Jesus, Deus, faça a parte dele nas nossas vidas, que ele se mova, que ele faça o sobrenatural. Mas o natural depende de mim e de você. Ele é o Deus do sobrenatural e ele é especialista em mover aquilo que nós não podemos, em fazer além do que nós possamos imaginar ou pensar. Mas aquilo que está no natural, aquilo que é o ordinário, aquilo que cabe a nós, ele não vai fazer. Ele espera que eu e você nos levantemos e façamos a nossa parte. Nós conversamos lá no nosso grupo do WhatsApp. Essa semana começamos com a história de Axa. Não sei se todos conhecem, mas ela era filha de Caleb. Uma mulher que eu gosto muito, né, na palavra de Deus, a história dela. Por mais que a palavra não traga muita revelação sobre a vida, sobre o caráter de Axa, eu vejo nela uma mulher forte, uma mulher cheia de coragem. Ah, mas por que você está falando isso, Ju?
Num momento, numa época, numa estação onde as mulheres não tinham voz, onde elas não eram ouvidas, onde ninguém se importava com o que elas pensavam, com o que elas achavam, elas tinham que aceitar muitas coisas. A Axa, ela nos mostra que ela não aceita qualquer coisa, que ela não se contenta, né? Ela não se conforma, na verdade, com as circunstâncias. Ela foi filha de Caleb, um dos 12 espias que Moisés mandou para a terra prometida, para eles verem a terra e trazerem um relatório. O pai dela, junto com Josué, foram um dos poucos, né? Só os dois, da minoria, que trouxe um relato, né? A partir da perspectiva de Deus, a partir da visão do alto, vendo que tudo ali era bom e que as pessoas que estavam lá, para eles eram gigantes, eram pequenos, eram uma vírgula para Deus, que tudo que eles já tinham vivido com o Pai, né? Aqueles homens ali, aqueles gigantes, não iam ser impedimentos para que Deus fizesse tudo que ele poderia fazer. Então, Axa cresceu com o pai, né? Do lado de um pai que tinha uma visão ampliada, que olhava além das suas circunstâncias, que pensava lá na frente, mas que acima de tudo conhecia quem era o seu Deus, conhecia o caráter de Deus, sabia que o que ele prometia ele não deixava de cumprir. Ele sabia que era um Deus forte, um Deus que preparava tudo, que já estava à frente, deixando com que o caminho fosse aplanado. Axa conheceu esse Deus. Axa, ela cresceu vendo seu pai viver milagres, relato de milagres. E ela cresceu nesse lugar, no lugar de provisão, no lugar de ver a mão de Deus sobre eles, num lugar onde ela sabia que eles estavam vivendo no deserto, mas havia uma promessa sobre eles e ela fazia parte dessa promessa. Axa fazia parte do povo que Deus estava conduzindo para uma terra que emanava leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de abundância. E eu quero dizer para você nessa manhã que assim como Axa, eu e você fazemos parte das promessas de Deus. Ele tem algo muito maior, muito melhor para as nossas vidas. Ele quer nos conduzir para uma terra que emana leite e mel. Pode ser que ele esteja te mudando, sim, de lugar, né? Físico. Esteja te levando para outra cidade, você esteja passando por uma mudança, né? De casa, né? Mudança física. Mas eu quero te dizer que além de uma mudança física, o Senhor quer nos levar para uma terra espiritual, para uma terra nele que emana leite e mel. Essa terra é ele, né? É uma terra que é próspera, uma terra que é abundante, uma terra que tem fontes que eu e você precisamos para a nossa vida. E quando Axa, ela é dada, né, como um prêmio, como um troféu ali, né, para Otoniel, que era sobrinho de Caleb, né, seu primo, por ele conquistar mais um pedaço de terra que fazia parte, né, da porção ali de Caleb, ela foi dada para o seu primo em casamento. E quando ela casa, o seu pai dá um presente, né? Caleb dá um presente para Axa, que eram terras no Negueb. O Negueb, para quem não sabe, ele é um deserto. Era um deserto, ou seja, Axa viveu anos vagueando pelo deserto. O deserto, eles tinham sim a mão de Deus, eles tinham a provisão, era onde Deus se movia no meio deles. Mas também era uma terra que não havia prosperidade. Era uma terra que eles dependiam sim totalmente de Deus, mas que eles não tinham fartura, né? Quando a gente olha os relatos, eles não tinham fartura, eles tinham o necessário para eles sobreviverem, que era Jesus o pão deles. Mas eles não tinham a prosperidade. Pense no deserto, né? Eu não sei se você já passou por um deserto, mas eu já passei por um deserto e assim, é seco, né? É árido, não tem vegetação, ou seja, eles viviam naquela época de plantação, né? Ali do pastoreio, de rebanhos, e eles não... Onde que os animais iam comer, né? Não tinha. E Axa olha para aquilo. Eu já passei por tanto deserto na minha vida. E o que eu recebo agora são terras desertas. E quantas vezes nós não pensamos assim? Falamos, Deus, nós já sofri tanto e agora vem mais coisa. Deus, eu já passei por tantas coisas e agora eu tô tendo que passar por isso de novo.
né? Eu tô caminhando contigo, eu tenho esperado em ti, mas olha, parece que eu olho pro lado, eu vejo deserto. Eu olho pro outro, eu vejo terra árida. Eu não vejo nada além disso. E muitas vezes, quando nós passamos por isso, porque eu não sei você, mas eu já passei por muitos desertos na minha vida. E ainda eu sei que vão ter outros para passar, né? Nós vamos ter sim dificuldades, nós vamos sim passar por ter problemas nessa terra. Jesus não nos falou que nós estaríamos livres disso. Ele falou, vocês vão passar por aflições, por tribulações, mas eu quero te dizer que eu tô contigo, você não tá sozinha. E eu quero que você saiba que independente da sua circunstância, Jesus está com você. Você olha, muitas vezes algumas estão num deserto, olhando para o lado, assim como Axa, terras secas. Outras estão no mar agitado. As ondas estão grandes, tem água entrando no barco. Mas saiba que tem aquele que está conduzindo o teu barco e ele não dorme. Ele guarda você, ele te protege, ele fala, você pode descansar e confiar, porque eu tô contigo. Então nunca se esqueça que você não tá sozinha. E Axa, nesse momento de receber aquilo tudo, ela poderia muito bem reclamar. Meu Deus, eu já vivi tudo isso e agora mais deserto. Murmurar, porque Deus se esqueceu de mim, porque Ele não me vê, olha, eu tô aqui, pagando preço, eu tô aqui aguentando tanto e só tô levando pela... Cara, quantas vezes a gente faz isso pra Deus? Se revolta com Deus, Deus, olha aqui, olha isso daqui, não tá bom, eu não gostei, não era o que eu queria, eu merecia algo melhor, e a gente revolta com Deus, murmura contra Ele, reclama e se afasta. E algo que eu acho incrível na vida de Axa é que a palavra de Deus não relata nem uma palavra dela de murmuração, de reclamação, de falar, sabe, Deus, de novo, não, né? Ali, ela falando com o pai, meu pai não me ama, meu pai se esqueceu de mim, olha aqui, ele tá me dando o pior, pro fulano ele dá coisa boa, mas pra mim é o pior, por que comigo é assim? Quantas vezes nós podemos não falar para Deus, mas que nós pensamos dessa forma? Poxa, olha ali, pro outro tá tudo bem, mas para mim Deus só dá luta, para mim Deus só dá deserto, para mim as coisas são sempre difíceis. E Axa ela não fala nada disso, a palavra não nos relata. E eu acredito que ela não falou mesmo, sabe por quê? Porque ela sabia quem Deus era. Ela sabia que Ele era fiel para cumprir as suas promessas. E acima de tudo, ela sabia que ela fazia parte dessa promessa. Estava sobre ela também a promessa de ir para uma terra que emanava leite e mel. E o que ela fez? Ela recebeu aquelas terras do pai dela, mas ela não se conformou. Ela falou, ok, eu estou recebendo deserto, eu estou recebendo terras áridas, mas há algo. O Senhor me prometeu que na minha terra manaria leite e mel, que a minha terra ia ser uma terra de abundância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aquilo que eu preciso. Axa não ficou de braço cruzado, reclamando e chorando dentro de casa, em cima da terra árida. Ela foi para o pai dela. E a gente sabe quem é o nosso pai. Ela foi para o pai dela e falou assim, pai, ela chega lá e desce do cavalo. E ele fala para ela, o que você quer, Axa? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? E ela fala, eu preciso de fontes de água. E ele fala para ela assim, então eu não vou te dar só uma fonte de água. Eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. Perceba que a Axa não ficou esperando que o pai imaginasse o que ela precisava. Ela tomou posição e ela foi para ele e falou, né? Ele pergunta, o que você precisa? Como se não fosse claro, como se não fosse óbvio. Muitas vezes mas Deus, Ele espera que a gente tome posição e faça a nossa parte. Você tem livre acesso ao seu pai. O véu se rasgou. Você pode se achegar ao trono da graça com ousadia, assim como Axa fez. E ela chegou perante ele e falou, eu preciso de fontes de água. Muitas vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente não reconhece o que a gente precisa. Sabe por quê? Porque a gente pensa que
Deus que tem que dar as coisas. Sabe, eu preciso que Deus faça, eu preciso que Ele abra essa porta, eu preciso que Ele aplane o caminho, mas muitas vezes Ele quer que você pare para Ele. Deus, eu preciso ser transformada. Sabe, o deserto era para transformar eles. O deserto era para moldar eles de dentro para fora, para remover a mentalidade de escravo, para que eles acessassem a terra prometida. Porque naquela terra eles precisavam ter uma visão, uma mentalidade de pessoas livres, que têm acesso, que conhecem um Deus, que é presente na vida deles. Sabe, eles não estavam mais sujeitos à escravidão. Agora eles estavam debaixo de um novo senhorio, que era o senhorio de Jesus, o senhorio do Pai. E foi por isso que eles ficaram naquele deserto rodando, porque eles não percebiam isso. Eles estavam ainda com a mente errada. Sabe? E às vezes a gente vai para Deus, eu preciso sair desse deserto, me tira desse lugar, me tira desse buraco, me tira dessa situação. Quando Ele está falando, ei, você precisa ser moldada nessa situação. Eu preciso que o teu coração se molde. Sabe? Peça a coisa certa para Deus. O que você tem buscado? Quais são as fontes que você precisa? A fonte da restauração da sua alma, da sua identidade. Sabe, às vezes a gente precisa ser moldada. Deus, eu preciso. Eu só tô dentro da minha casa, cuidando de casa, de filho. Tá reclamando, tá murmurando, vai continuar no mesmo lugar. Enquanto a gente não ampliar a nossa visão e entender, olha, faça a pergunta certa, não é por quê, é pra quê. Pra quê, Pai, que o Senhor me colocou aqui hoje? Sabe, às vezes Ele quer te moldar. Enquanto a gente não buscar a coisa certa, nós não receberemos. A palavra nos diz muito claro em Tiago 1, que nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos errado. Pedimos para o nosso próprio prazer, pedimos para satisfazer as nossas vontades, a nossa carne. Não pedimos de acordo com a vontade de Deus. Não pedimos de acordo com aquilo que Ele quer fazer. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é especialista, né? Eu já falei isso aqui, em frustrar os nossos sonhos. Isso é a especialidade dele. Às vezes você imaginava o teu presente de casamento vindo, né? Assim como Axa, como um jardim florido, como uma terra próspera, aquela casa maravilhosa, e Deus não faz isso. Ele vai falar, eu vou frustrar os teus sonhos, eu vou frustrar os teus planos até que você entenda que os meus são melhores e maiores que os seus. Sabe, os planos de Deus para a sua vida nunca vão se frustrar. Ele frustra os nossos para mostrar que Ele tem algo melhor para nós. E o melhor e o maior nem sempre é de acordo com o que a nossa mente pensa. Nem sempre é aquilo que nós sonhamos, achamos que deveria ser. Tenho certeza que foi assim com Axa. Ela achava que ia ter uma terra maravilhosa, cheia de flores. Mas sabe o que Deus falou para ela? Axa, faça você aquilo que você pode fazer. Eu estou te entregando fontes de águas superiores e inferiores. E sabe o que isso significa? Quando a gente fala das fontes superiores, é aquela fonte de água no alto, quando tudo vai bem. Sabe, eu vejo Deus falando para Axa assim, Axa, eu vou te dar provisão quando as coisas forem bem. Nos montes, as superiores, quando há abundância. Mas eu quero te mostrar que eu tô te dando também fontes inferiores, para te dizer que no vale eu também vou te fazer prosperar. No vale eu também vou ser suprimento para você. No vale eu também vou te dar aquilo que você precisa. Deus, Ele não quer te entregar presentes, Ele não quer te entregar os sonhos dEle, Ele não quer te dar coisas só para que você ache que vai ficar tudo bem. Ele quer que a gente saiba que nos dias difíceis, nos vales da nossa vida, as fontes inferiores vão estar lá, suprindo a nossa vida. E com essas fontes, a Axa encontrou, ela tornou a terra dela uma terra que emana leite e mel. Não sei se você conhece, você já viu o deserto do Negueb. Uma terra seca, árida, onde não tinha água. E a partir do momento que Caleb dá essas fontes para Axa, o deserto floresce. É possível florescer no deserto. Basta você buscar a fonte de vida.
A fonte também nos fala de Jesus. Ele é a nossa fonte. Nele nós vamos encontrar tudo o que a gente precisa. Se você precisa de paz, Ele é a fonte. Se você está buscando alegria, Ele é a fonte. Se você quer revelação, Ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. E nele, com essa fonte, nós podemos prosperar. Não é errado você pedir por mais. Não é errado você pedir para Deus as coisas. Sabe, há um pai, um bom pai, que se preocupa com cada detalhe da sua vida. Eu tenho experimentado, e eu falo que não é só para mim, não é só eu, é com todo mundo. Com todos os filhos. Sabe aquele pai que mima? Ele fala assim, olha, ela pediu isso aqui, eu vou fazer esse agrado. Eu vou fazer isso. Porque Ele te ama, Ele se preocupa com todos os detalhes. Não é errado você pedir mais. Não é errado você pedir. Tanto é que a palavra diz lá em Mateus que Jesus dizendo, busque e receberão. Bata e a porta se abrirá. Ele deseja, ele perguntava, né? O pai perguntou para Axa, o que você quer? O que você precisa? Jesus pergunta para o cego, o que você quer que eu faça por você? Ele deseja que a gente fale o que a gente quer, que a gente busque, que a gente, abra o nosso coração. Não é errado pedir. O que é errado é a gente não querer o que Ele quer. Isso é errado. Deus quer que você saiba que o plano dele, que o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você deseja. A gente tem um coração ainda enganoso muitas vezes. A gente pensa que está pedindo, eu quero isso porque eu sei que é Deus que quer. Ele quer mesmo, mas às vezes não dessa forma. A gente precisa alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Isso é o que Ele deseja. Não tem problema você pedir. O que é o problema na nossa vida muitas vezes é querer aquilo que Ele não quer. É desejar aquilo que Ele não deseja para as nossas vidas. Então a Axa, como nós falamos nessa semana, a Axa foi uma mulher que ela se levantou e fez a parte dela. Ela fez o que precisava ser feito, sabendo que ela tinha acesso a um pai que estava pondo à disposição dela tudo aquilo que ela precisava. Depois nós fomos lá para Josué 8. Deixa eu ler com você, Josué 8, versículo 1, que diz assim, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e a sua terra. Aqui, se você ler desde o capítulo 1 de Josué, o Senhor vai falando para Josué, ei, avança, vai para a terra, tome a terra, que eu já entreguei nas tuas mãos, que eu já te dei. Tá, Deus já deu a terra, certo? E aqui o que ele fala? Não tenha medo, não desanime, eu já entreguei essa terra nas tuas mãos, eu já entreguei o rei, eu já entreguei a terra dele, as posses dele, mas levanta e avança contra ele. Sabe o que a gente espera? Que Deus faça tudo pra gente. Sabe, que Ele conquiste a nossa terra prometida. E Ele mate o rei que tá lá, que a gente tem que tomar posse, que Ele prepare tudo, que Ele faça tudo. E realmente Ele já conquistou, Ele já fez. Mas tomar posse da terra tem que ser a partir da nossa vida. Deus tinha, entregado, Ele já tinha feito tudo o que eles precisavam para acessar essa terra. Mas se levantar e se posicionar e tomar posse dessa terra, precisava ser eles. Mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço necessário para conquistar a nossa terra, para tomar posse daquilo que Deus já tem para nós, daquilo que Ele já fez, porque Ele já fez, Ele já concluiu todas as coisas. Se levanta e mata o inimigo, destrói o teu inimigo. E eu não estou falando de você matar a pessoa que você acha que é teu inimigo, porque grande parte das vezes, se eu não dissesse sempre, o nosso inimigo somos nós mesmos. O que nos impede de entrar e tomar posse da terra, daquilo que Deus tem para nós, somos nós mesmos muitas vezes. Com a nossa vontade, alimentando a nossa carne, falando, não, eu não quero fazer isso. Não precisa, não dá nada. Sabe? E assim a gente vai.
e a gente vai sendo impedido de tomar posse. Deus já conquistou, Ele já entregou tudo nas nossas mãos. Sabe, quando a gente luta com Deus, né? Não contra Deus, mas assim, com Deus do nosso lado, nós lutamos a partir da vitória. Nós lutamos a partir de um lugar que nós já vencemos. Então por que eu preciso lutar? Porque você precisa destronar alguns inimigos nesse lugar, que habitam nesse lugar. Deus tem uma promessa dentro da tua casa. Mas muitas vezes você não tem tomado posse da família linda, da casa linda que Ele já te deu. Você tem ficado num lugar de apatia, de desânimo. Ah, não vou fazer devocional com os meus filhos. Não tenho tempo. A vida tá corrida. Ah, não vou preparar uma janta, vou pedir qualquer coisa. Ah, não. Meu marido que se vire. Sabe, Deus já conquistou, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus tem um chamado para você de te levar para as nações. E o que você está fazendo com isso? Ele já entregou, é teu. Se você recebeu uma palavra do Senhor, Ele já fez, é tua. Mas o que você tem feito? De que forma você está tomando posse disso? Sabe, Deus nos dá uma palavra, mas nós precisamos nos apropriar dela e trazer ela para a nossa vida e falar, é isso. Se Ele tem para mim, eu quero. Se Ele já me entregou, é meu. Eu vou me posicionar, eu vou lutar com as minhas forças, né? Com aquilo que eu devo fazer no natural, o que precisa ser feito no natural, Ele deu para você fazer. Então você precisa se levantar e fazer. Eu falo para mim também aqui. A gente precisa se apropriar disso. Sabe? Às vezes a gente vai deixando que as coisas, né? As distrações. Sabe? Eu vejo muito claro na minha vida. O Senhor começou a me mostrar alguns dias atrás que o inimigo, ele vem assim, sabe como uma vara de pescar? Pensa em uma vara de pescar com uma isca lá na ponta, né? E o peixe tá lá nadando. E você joga e fica esperando o primeiro peixe que vai fisgar aquela isca. E quando ele é fisgado, ele sai daquele lugar, ele sai da água, ele sai ali daquele ambiente que é dele. E sabe, o que Deus me mostrou é exatamente isso, como se nós estivéssemos nesse lugar, nas águas, na vida, em Jesus. Nós estamos nesse lugar e o inimigo está lá com a varinha dele de pesca, com uma isca bem boa. E o peixe que fisga aquela isca. As iscas do inimigo vão nos tirando desse lugar em Deus, desse lugar que nós já estamos, vão nos distraindo, vão nos afastando, depois eu faço, não vou fazer isso aqui hoje, sabe? Cuidado com as distrações que o inimigo vem lançando na sua vida, para fazer você não tirar os olhos da terra prometida, daquilo que Deus já te entregou, para se distrair nas coisas, sabe? Que vão aparecendo no meio do caminho. Josué, era muito claro para ele aquilo que o Senhor tinha. Ele ouviu a voz de Deus e isso bastou para que ele se movesse de acordo com a voz, em total obediência. Ele não olhou para o tamanho dos inimigos. Ele não olhou para a quantidade que eles eram, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia quem Deus era. E isso bastava. Sabe, às vezes você vai entrar num lugar que vão ter, né? Esse lugar que Deus te mostrou, esse aqui é teu. Ok? Eu estou te entregando isso. Seja a sua casa, seja um chamado, seja, não sei o que Deus tem, um trabalho te levando para um novo lugar, Ele está falando para você. Eu não sei o que Deus está falando, né, para cada um aqui, mas eu sei que Ele está falando com algumas pessoas. Olha, eu tenho isso para você. Você vai olhar para esse lugar que eu estou te mostrando e vão ter gigantes lá. Vão ter muitas coisas que você vai precisar destronar desse lugar. Muitas coisas onde você vai precisar ser preparado para entrar nesse lugar. Mas uma coisa é certa, Ele vai contigo. E quando Deus está com a gente, faz fugir milhares. Sabe, a gente precisa entender que se Ele está nos dando, nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe, a palavra de Deus nos diz claramente que o reino dos céus é conquistado à força. Ah, mas então eu tenho que fazer na força? A gente tem que fazer na força. Na força de orar, na força de não tô com vontade, mas vai sem vontade.
Sabe, a gente precisa, para esse tempo, amadurecer. Sabe, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo onde meninos, meninas não vão conseguir sobreviver. Deus está nos falando, ei, preciso que você amadureça. É a hora de ser mulher. É hora de ser madura, sabe? E a maior diferença que eu vejo entre criança, entre menina e uma mulher de Deus, é que as meninas fazem o que dá vontade. Eu vejo pelo meu filho. Se eu não ficar ali, você tem que fazer, arruma seu quarto, é hora do seu devocional, vai ler a sua Bíblia. Ele não vai. Porque ele acha legal brincar. Ele acha gostoso comer chocolate antes do almoço. Ele acha gostoso ficar assistindo o desenho o dia inteiro. Então, uma criança, ela faz o que é gostoso. Só o tempo inteiro. Claro que Deus, Ele quer que a gente se divirta no processo. Ele quer estar conosco, Ele traz alegria, sim. Mas nós precisamos crescer, amadurecer e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não tô com vontade, mas eu não preciso me mover pela minha vontade. Eu me movo por um objetivo. Você acha que Josué em todo tempo tinha vontade de armar guerra contra os seus inimigos? Você acha que todo dia ele queria, e hoje eu acordei disposto para matar 300? Não, mas era necessário para que ele tomasse posse daquela terra. Era necessário ele matar, era necessário ele ir para a guerra, era necessário. E para a gente assumir esse lugar, tomar posse da terra, do lugar, da casa que o Senhor já conquistou para você, da família que o Senhor já conquistou para você, do ministério, do chamado, eu não sei do que você precisa fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu quero te encorajar nesse dia. Sabe, eu não tô aqui porque não faz parte de mim isso, né? Eu sei que às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas mais duras, mas é que só assim, muitas vezes, a gente sai desse lugar de inércia, desse lugar de apatia. E nesse dia eu quero incentivar, eu quero encorajar você a se levantar e se posicionar. Sabe, vamos um pouquinho mais pra frente, lá em Josué 18. Josué 18:3 diz assim: Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Quando eu parei nesse versículo aqui, gente, meu coração assim, olha, acelerou. Eu vi o próprio Deus falando pra mim: Ju, até quando você vai negligenciar a posse da terra que eu te dei? E eu quero fazer essa pergunta pra você. Até quando? Porque ele já te deu. Ele já tinha dado. Já era deles. Mas você sabe, eu posso te dar essa chave. Foi a primeira coisa que apareceu aqui. Uma chave aí, ó. Posso te dar essa chave. Eu te entrego ela. Sabe, eu aponto ela pra você. Ela tá aqui. Eu fui lá, eu peguei, eu comprei, eu ganhei. Tá aqui pra você. Mas se você não vier aqui da minha mão e pegar essa chave pra você, ela nunca vai ser tua. E é exatamente isso que Deus está querendo falar com você hoje. Ele já te deu, ele já te entregou, mas você tomar posse, você agarrar isso, você se apropriar dessa verdade, cabe a você. A palavra de Deus diz que os planos dele são melhores que o nosso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Daí você tá aí falando: mas eu só tô sofrendo, eu não vejo luz no fim do túnel. Você se apropriou dessa verdade pela fé? Você falou assim: não, o plano dele é melhor, eu vou aceitar o plano dele porque eu sei que vai ser melhor. Hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender. Sabe, quero compartilhar com vocês minhas vulnerabilidades. A gente foi, né, teve o lançamento do livro e foi uma benção, né? Foram muitas pessoas, né, incríveis que caminham comigo. Vocês viram que eu postei ali um pouquinho ontem. E aí teve um lançamento na Livraria Curitiba. E eu falei assim, bom, né, o Senhor desde o começo colocou no meu coração que o lugar onde era para eu fazer, né, até
me propuseram, faça só na livraria, você vai ter mais visibilidade, a livraria, né, vai vender lá os livros no dia, a livraria vai tipo, vendeu, vamos lá, vamos colocar em destaque, você vai ficar em destaque e tal, pelo menos algumas semanas, nas maiores livrarias de Curitiba, e na hora o Espírito Santo falou no meu coração, eu te dei uma visão, e não foi assim. Eu falei, ok, né? Falei, não, eu vou fazer primeiro lá, o Senhor me deu a data, o Senhor me deu uma visão e eu vou ser fiel a essa visão. E assim eu fiz. E aí a editora, enfim, nós juntos marcamos, né, o lançamento na Livraria Curitiba, aqui de Curitiba, e na de Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú, que vai ser dia 13. E aí, naquele dia, uns dias antes, eu comecei a sentir no meu espírito. Eu falei, Deus, eu não quero, mas não por causa de não ir lá, mas porque eu falar assim, ninguém vai. As pessoas já foram, né, no lançamento oficial. As pessoas não vão querer ir, as pessoas não vão. E Deus colocou no meu coração muito claro, o que importa são as pessoas ou eu estar lá contigo? O que importa? Você tá se movendo por número ou não? Ou por vidas que serão impactadas com o seu livro. Falei, não, Deus, é por vidas. E eu fui, né? A gente foi eu, minha família. E foi exatamente como o Senhor já tinha preparado no meu coração. Sabe? Muitas vezes a nossa vontade, a nossa carne, isso que eu tô falando, que Deus frustra os nossos planos, mas os dele não podem ser frustrados. Na Livraria Curitiba foram três pessoas. 3 pessoas. E eu fiquei lá com as 3 pessoas, a gente conversou, sabe? Pessoas que realmente, assim, foram um presente naquele dia pra mim, que abençoaram a minha vida. Mas foram 3 pessoas. E Deus falou, e o que você vai fazer com isso? Isso foi mais uma preparação pra onde eu tô te levando, pra saber onde tá o teu coração. Falei, não, Deus, eu saio daqui muito agradecida, porque não é sobre pessoas. O Senhor me mostrou que não é sobre pessoas, sobre quantidade, na verdade, mas sobre vidas. E se dessas 3, uma ler o livro e for impactada, uau, é isso. É por uma pessoa. Sabe, a gente muitas vezes para porque as circunstâncias dizem, não, sai daí, não é pra você, olha a vergonha. Porque muito, no fundo, assim, né, no meu coração lá, passou umas coisas. Olha que vergonha, você tá aí com 3 pessoas e mais a tua família. Então eram 6, mais eu. 7. Enfim, não sei os números agora. Mas eram poucos. E eu olhava as pessoas olhando e Deus falou assim, eu tô frustrando mais um plano seu. Eu tô frustrando mais uma ideia errada sua. Pra te mostrar que o meu plano é maior. Para te mostrar que vão vir as distrações. E eu quero ver se você vai parar de novo. Eu falei, não, eu não vou mais parar. Porque ele me deu uma palavra alguns dias atrás. Até quando você vai negligenciar aquilo que eu tenho para você? Eu te pergunto, por medo da vergonha, medo do constrangimento, medo de não dar certo, pelo medo. Sabe, os israelitas, eles estavam deixando de acessar aquela terra por medo. Medo dos inimigos, medo de a terra não ser tão boa como Deus falou que era. Medo de ter que pagar um preço, de lutar e morrer. Medo de ser frustrado no caminho. Qual é o seu impedimento? Qual é o nome? Qual é a revelação que Deus quer te trazer hoje, que tem te feito negligenciar a posse desse lugar que o Senhor tem para você? Medo de não querer pagar o preço? Não, eu já não aguento mais esse homem mesmo, eu vou desistir, eu quero o divórcio. É o que Deus tem? Lembra que o errado não é a gente pedir mais para Ele. O errado é a gente não desejar aquilo que Ele deseja para nós. Ah, não, cansei, não quero mais. Cansei de brincar, Deus. Ah, eu não quero jejuar mais. Eu jejuo e nada acontece. Ah, não vou mais orar. Ah, cansei. Eu falo aqui com Deus, mas nada Ele faz. Ou
não querer pagar o preço. Outra coisa que tem te feito negligenciar a posse da terra, por se conformar com as suas circunstâncias. Eu tô no deserto mesmo, é isso aqui que tem pra mim. E é isso. Olha a minha circunstância. Deus veio pra me provar. Você vai parar só nos 3? Nessas 3 pessoas? Falei, não, Deus. No primeiro momento passou na minha cabeça. Eu vou até cancelar esse, o evento lá de Camboriú. E Deus falou assim, não foi você que preparou isso, fui eu. As suas circunstâncias não podem te mover. O que tem que te mover é a tua fé e confiança nele. Muitas vezes você não vai entender o caminho pelo qual Deus está te levando. Mas quando você acessar esse lugar que ele tem reservado para você, você vai falar, que bom que você me trouxe por esse caminho, Pai. Que bom que foi por aqui, não foi pelo caminho de lá. Sabe? O Senhor me trouxe à memória algo aqui. Até tinha gravado para postar, mas acabei não postando, mas eu entendi que é para falar agora. Você já usou o GPS indo por um caminho? E assim, tem o caminho pelo qual você sempre vai, né? Pelo menos no meu GPS é assim. E aí ele marca rotas, tempo similar, 2 minutos mais lento, 5 minutos mais rápido. E você vai podendo selecionar os novos caminhos, certo? Não é assim? E muitas vezes a gente planejou ir por um caminho, sabe? E Deus começou a falar muito claro. Eu tava um dia dirigindo, indo pra um lugar que eu nunca tinha ido, mas eu sabia mais ou menos onde era, e eu falei, tracei a rota na minha mente. Mas fui no GPS pra, ficar atento ali, se era aquele caminho mesmo, porque às vezes eu sou meio perdida no trânsito. E aí, começou a aparecer outras rotas, que eu falei, gente, eu não sabia que dava pra chegar lá por aqui. E eu comecei a apertar. E Deus falou assim, vai nessa aqui. E eu fui, diminuiu 3 minutos. Falei, meu Deus, tava meio atrasada mesmo, vai ser bom. Obrigada, Espírito Santo. Comecei ali. E ele falou assim, Ju, fique atenta no caminho. Porque vão surgir vários caminhos. Uns vão te levar mais rápido, outros vão te fazer vaguear por mais tempo. Daí daqui a pouco eu entrei em outra rua tal, que o GPS mandou, apareceu outro de novo. Falei, agora, Espírito Santo, qual? Daí apertei outro. Manteve o mesmo tempo. Ele falou assim, não significa que o aceleramento em um processo vai acelerar todos os outros. Às vezes você precisa de uma constância para chegar no caminho. E o Espírito Santo foi ministrando o meu coração. Sabe, às vezes a gente não entende os caminhos pelos quais ele está nos levando. Mas eu quero te dizer que mesmo sem você entender, você pode apreciar o caminho. E saber que ele é o teu guia. Quando nós nos deixamos ser guiadas por ele, a gente sabe que o caminho que nós vamos, independente do que a gente esteja vendo, se são desertos, se são flores, se são espinhos, se são paisagens lindas, ou às vezes nem tanto, mas que ele vai nos levar para o lugar onde ele nos quer, isso é verdade. Às vezes a gente não entende os caminhos e daí quer parar. Não tá bom, esse caminho não é o que eu planejei. Mas Deus está te falando nessa manhã. Continue perseverando, continue acreditando, confiando. Para de negligenciar aquilo que ele já te entregou. Sabe, às vezes a gente pensa que é pequeno demais, que é pouco demais. Mais uma vez, falando do livro, eu tinha, quando foi para mandar rodar, eu pensei num número, daí minhas amigas falaram, não, é pouco esse número, roda mais. E aí eu aumentei um pouco, quase dobrei a quantidade, a tiragem. E falei, ai Deus, mas será, Enfim, beleza. Fiz ali, optei pela maior tiragem e tal. E aí eu não entendia. Ai, meu Deus, vou ficar com esse livro-arado aqui em casa, não sei o quê. E a gente pensa em tudo, E aí surgiu a oportunidade, de levar os livros lá na penitenciária feminina de Piraquara. E por eu ter aquela quantidade, eu pude entregar para aquelas mulheres, doar para eles 50 e poucas unidades. E aí
o Senhor falou assim, tá vendo por que você precisava fazer mais? Não era para vender mais. Não era para, às vezes, né, a gente pensa, eu vou fazer mais, vou ter que pagar mais. Ele supriu tudo, ele fez mais do que eu imaginava. E mulheres vão ser abençoadas num lugar totalmente improvável. Sabe, às vezes a gente não entende, mas ele tem algo, né? O plano dele não se frustra, né? Não vou fazer, não vai dar certo. Faça. Se ele tem te falado, faça. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar em tudo. Entende a diferença? Não é entender em tudo. Muitas vezes nem eu entendo. E nem entendi ainda algumas coisas. Mas eu decido confiar todos os dias. Sabendo que se ele tá me mandando tomar posse disso, é porque ele já me entregou. Já é meu. Se aproprie. Se aproprie. Ele já te deu. Ele já fez. Ele tá lá na frente, já vendo tudo para você. E pra gente concluir nosso devocional de hoje, quero concluir com Josué 21. Se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, Josué 21, 43 ao 45. Josué diz, para os israelitas: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Sabe, eu quero declarar isso sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus não é homem para que minta. Sabe, às vezes a gente tende a não conseguir acreditar e confiar em Deus porque pessoas quebraram a nossa confiança. Pessoas prometeram pra gente e não cumpriram. Pessoas falharam conosco. E a gente quebra algo em nós. A gente não consegue, não consegue colocar Deus nessa posição de confiança, porque nossa mente, nosso coração vai nos levando para as coisas que já se passaram. Mas eu quero te dizer que Ele não é como os outros. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Nem uma palavra dele pode voltar vazia, sem que cumpra com o seu propósito. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, ele faz. Ele é responsável pelas palavras que saem de sua boca. E eu quero declarar sobre cada uma de nós, de vocês. O Senhor te deu a terra que Ele já tinha te prometido. Por isso, tome posse, se estabeleça nesse lugar que Ele já te deu. O Senhor te concede descanso de todos os lados. Nenhum dos seus inimigos pode resistir-lhes, porque Ele está com você. Ele está com você. Na semana que vem, nosso devocional, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. De todas as boas promessas do Senhor a você, nenhuma falhará. Todas se cumprirão. Todas se cumprirão. Tá, então não precisa fazer nada. Lembra, você tem que fazer a sua parte. Ele tá falando aquilo que cabe a ele. Ele vai fazer. Mas a sua parte é você. Lembra que ele tá te dando? Mas o vir e pegar tem que ser você. Tem que ser eu. A gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a sua parte, que Deus tá falando pra você que você tem que fazer hoje? Voltar os olhos para dentro da sua casa? Honrar, servir seu marido, seus filhos? Se apropriar pela fé daquilo que ele já falou que vai fazer, para onde ele vai te levar? Fazer teu passaporte para ir para as nações? O que é que você precisa fazer? Ele já conquistou.
mas você precisa entrar e tomar posse. E eu quero finalizar com uma pergunta. Até quando você vai negligenciar aquilo que ele já te entregou? Do fundo do meu coração, assim como o Senhor falou na minha vida, assim como Ele tem, trazido para o meu coração, eu espero que Ele tenha falado a você nesse dia também. Sabe algo que eu tenho aprendido com o Pai? É que vale a pena pagar o preço. Vale a pena confiar nas promessas dele. Sabe por quê? Porque ele não falha. Ele nunca perde. Ele nunca erra. Nunca. E lembra, sabe quando você estiver assim, na tua casa, na tua vida, vendo que tem algo que não tá legal, perceba as iscas do inimigo para te tirar desse lugar em Jesus. A gente precisa entender que a gente tá em guerra. A gente tá em guerra. E por isso que Ele está nos preparando para esse lugar que Ele vai nos levar. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia cheio da presença de Deus. Declaro o Pai continuando falando com você, no teu coração, nesse dia. Trazendo aquilo que Ele quer, reposicionar, trazendo o lugar que você precisa acessar, Qual é a sua parte nesse dia? Amém? E nunca se esqueça que Ele é bom e que os planos dele são sempre melhores. Amém? Beijo, mulheres. Deus abençoe. Segunda-feira, devocional lá no grupo do WhatsApp. Quem não tá lá ainda, o link tá na bio, tá bom? Espero vocês lá. E na sexta que vem, nós concluímos com a live aqui. Um beijo, bom final de semana. Curtam bastante e estejam atentas ao soprar do Espírito sobre você nesses dias. Amém? Fiquem com Deus e até!